em ti. Sua lei e ainda tem coisas que eu não sei. Mas só seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que por eu devo ser. Cuiabá, nesse momento 25 graus. Hoje, dia 12 de novembro. Hoje Cuiabá estará um clima, né? Todos nós esperávamos um clima mais ameno, mais gostoso em novembro, né? Então nós não vamos ter lá, eu acho que 40 graus aqui, mas nós teremos uma temperatura amena, né? Vamos dizer assim, muitas nuvens no céu, provavelmente uma chuvinha aqui, outra ali, né? E a gente vai se manter aí naquela pegada, né? Gostosa da Cuiabá de novembro, né? Mês de novembro. Tem chuva, aí tem uma temperatura legal, mas também tem frio, aí muda a temperatura para mais calor. Então é esperado uma Cuiabá bastante, assim, mudança de clima. Então, crianças, né, devem vacinar, adultos devem vacinar, se precaver. Então, toma bastante laranjada, bastante coisa com vitamina C, suco de caju, né, suco de acerola, né, para ficar com predisposição, o corpo bem mais forte, né, para aguentar aí as variações do clima, né, as variações do clima. Vamos às notícias, primeira meditação, né? E aí eu faço notícias sobre a COP30. Hoje é o terceiro ou quarto dia da COP30, não sei bem dizer. Hoje é dia 12, né? 12 de novembro. Nós estamos terminando a primeira quinzena de novembro. Logo, logo a gente vai estar na segunda quinzena. Depois vem dezembro, acabou o ano. Só queria dizer, assim, sem hipocrisia, né? Sem querer esconder as coisas. A COP30 é uma farsa. A COP30, eu vou falar sobre a COP30, tá? A COP30 é uma farsa. A COP30, na verdade, é só para esconder todos os projetos de mineração na área amazônica e para esconder a extração de petróleo que vai acontecer na região amazônica, né? Já foi desmatada a Amazônia ali no Pará, não sei quantos quilômetros de estrada só para fingir uma avenida para a COP30. Então, para inglês ver, né? Para o povo de fora, para o gringo ver que realmente a gente está preocupado com o clima. Mas a verdade é que o Brasil, esse governo atual do Brasil, não está preocupado com o clima. Isso é tudo mentira, tá? Todo esse evento ele foi feito só para arrecadar fundos, dinheiro para esse governo que está no Brasil agora. E quando eles saírem do poder ano que vem, porque eles não vão vencer as eleições ano que vem, eles vão sair com o bolso abarrotado de grana. Então, besta é da nação que fazer acordo nessa COP30 e mandar dinheiro para a COP30 para o governo brasileiro, tá? Para as instituições de ONGs, né, de cuidado do clima. Vocês estão sendo enganados, vocês não serão roubados, porque esse povo daqui, eu vou dizer para você, é ladrão, tá? Esse povo brasileiro é ladrão. Então, a nação do mundo que achar que brasileiro é igualzinho vocês, gente boa e tudo mais, que cumpre realmente a palavra, vocês vão cair do cavalo. Porque quem está no poder no Brasil e que tem ONG no Brasil, essas ONGs aí tudo falsificadas, é para tirar dinheiro de vocês, entendeu? E não vai cumprir nada que prometeu. Tipo, nós vamos preservar a Amazônia. Como é que você vai preservar a Amazônia do capital internacional de empresários gananciosos que querem madeira, precisam de petróleo, precisam de minério, precisam de nióbio, precisam de ouro, precisam de diamante, precisam de bauxita, precisam de ferro, precisam de cobre, precisam de tudo que tem na Amazônia. Então, e madeira, né? Muita madeira. Então, vou dizer para vocês,
não caiam na conversa do Brasil na COP30, porque essa COP30 é uma farsa. É uma farsa para tirar dinheiro de vocês. Eles não estão nem aí com as tribos indígenas, que tem a maior parte do território amazônico de nações indígenas. Eles não estão nem aí, eles vão invadindo lá e vão comprando índio, sei lá, alguma coisa assim, e acabam derrubando madeira, derrubando a floresta, minerando. O minério do ouro, por exemplo, está estragando mais de 90 mil estádios de futebol em desmatamento. É uma área bem extensa de desmatamento da Amazônia. A Amazônia Legal Mato Grossense, aqui do norte do Mato Grosso, não existe mais. O Mato Grosso fazia parte da Amazônia Legal, não existe mais, porque já foi derrubado para plantar o álcool, né, que é a cana, né, para o álcool, para o milho, para o algodão, para a soja e para outras coisas mais, Mato Grosso. Então, a Amazônia Mato Grossense, que fazia parte da Amazônia Legal, não existe mais. O sul do Pará também não existe mais Amazônia. O sul do Amazonas, do estado do Amazonas, não existe mais. Rondônia, então, está toda desmatada. Então, não vem com conversa fiada de que a COP30 é para resolver problema relacionado ao clima no mundo. Porque não é. E a nação mais forte do mundo já deixou isso bem claro. Que são negacionistas, eles não vão parar com a prospecção de petróleo. Eles não vão parar a usar a energia suja que eles usam. Eles já foram direto na veia, eles não foram hipócritas. Pelo menos eles se autodeclararam que eles não vão. Chega de hipocrisia. O brasileiro e o ativista político brasileiro de esquerda é muito hipócrita. Porque ele fala tanto a favor da comunização, tornar tudo comum, e ele mesmo quer o reloginho dele de marca, que é o celular da Apple, e assim vai. Ele quer ir para Nova York, ele não quer viver em Cuba, ele não quer viver num país socialista comunista, não quer. Pergunta se um desses caras aí querem viver na China. Não querem, para trabalhar 15 horas por dia. Esses caras que se dizem socialistas comunistas no Brasil. Não querem. Lá na China o povo tem que trabalhar 15 horas diárias e não tem folga não. Não tem feriado não. Lá o povo tem que trabalhar e só tem um partido político. Né? A República Comunista da China é só um canal de televisão do governo estatal. É só um jornal, é só uma rádio estatal. São 50 anos de projeto para fazer o que os chineses querem fazer. A principal e a mais foda e a mais não sei o que nação do mundo. Entendeu? Mas a China está em crise também, né? Está com uma deflação, está com um problema de caixa ali. A China vai cair. Por causa da ganância é muito grande, gente. Então nós temos que entender o seguinte. Não há liberdade de verdade. Quando você é pobre, você é escravo. Tá? Você é empregado. Quando você é empregado, você é escravo. Quando você não tem iniciativa própria, ou você está subserviente a 4 meses de cobrança de impostos à sua empresa, você é servo do governo. Nós somos servos, escravos do governo. Porque só minha empresa aqui, a gente paga 4 meses. 4 meses do nosso lucro aqui vai para o governo federal, vai para os impostos. Então não existe isso, quase 4 meses, né? 3 meses e pouco, quase 4 meses. Então não existe isso de liberdade, nós não somos na liberdade, nós somos subservientes, nós pobres somos subservientes. E os pobres cada vez vão ficando mais pobres e os ricos, os caras que já são ricos, que nasceram ricos e que já estão lá explorando isso há muitos anos, na pirâmide aí da sociedade, eles vão ficar cada vez mais subindo na pirâmide e nós cada vez mais descendo, porque nós somos pobres. Os ricos são ricos e vão permanecer ricos e vão ficar cada vez mais ricos com essa atual política mundial. E eles não vão resolver o problema do clima da Terra. Por quê? Porque mexe na grana dele, no bolso deles. Eles não vão ceder a grana deles para resolver o problema de clima da Terra, nada. Eles não estão pensando no futuro, eles estão pensando no agora. Eles só pensam no agora. No quanto mais eles vão ganhar. Quanto mais lucro, melhor. Entendeu? E essa COP30 é uma hipocrisia danada. Você viu o presidente da República do Brasil falando, né, de preservação da floresta amazônica, sendo que ele permitiu que derrubasse lá para construir aquela avenida, sendo que ele está usando um iate que gasta quase
60 litros de diesel ao dia. É cerca disso aí, né? É mais ou menos isso aí. Que ele assinou o projeto de derrubada da floresta amazônica para explorar petróleo na Amazônia. Se ele mesmo está deixando que as aldeias indígenas sejam exploradas pelas mineradoras para vender minério para a China, para outros países mais. Nióbio, ferro, o que mais? Bronze, aço, ouro, diamante, tudo eles estão vendendo. O nióbio nosso praticamente já foi tudo negociado para a China, praticamente. Então, gente, tá vendendo aí aquele minério que favorece a bomba atômica, tanto é que eles venderam lá pro Irã. Esse ano, né? Foi esse ano. O Lula vendeu. Veio um navio do Irã aqui, pegou, né? E levou pro Irã para fabricação de bombas, para fabricação de energia nuclear, para ter energia nuclear. Então, gente, não caia na conversa de a Globo todo. A Globo é uma emissora ativista em favor do socialismo, comunismo, petista. A Globo é comprada. A propaganda do governo federal está na Globo 24 horas. A Globo é comprada. Todos os jornalistas da Globo, todos os artistas que atuam na Globo são comprados para favorecer o governo atual, que não quer a salvação do Brasil. Vamos melhorar o clima. É só propaganda falsa. Você assiste a propaganda, as nojeiras das reportagens da Globo, nos programas jornalísticos, você sente nojo, náusea de ver tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta mentira. Então a notícia é essa, o comentário de hoje é esse. Os índios sabem disso, aqueles que nós chamamos de índios, né, população autóctones, né, as populações originárias, os povos originários do Brasil, eles sabem que tudo isso é uma hipocrisia, uma mentira. Tanto é que eles ontem se manifestaram lá e invadiram a Copa. Vocês viram lá a invasão? Povos indígenas. Então, gente, não caiam na conversa. Hoje Cuiabá vai chegar a 35 graus, a mínima, a baixa de 25 graus, tá? 26% da umidade relativa do ar. Sensação térmica hoje vai ser de 32 nesse momento, que está fazendo 27 graus, né? O vento de 9 km por hora nesse momento, a umidade de 71%. Então Cuiabá vai ter um clima hoje quente, tá? Quente, 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 quente. Um abraço para todo mundo de Sorriso, de Alta Floresta, Sinop, Sapezal, Vera, São Lucas do Rio Verde, Pontes Lacerda, Paranaíta e todo o pessoal aqui das cidades que cercam Cuiabá. Cuiabá devia fazer unir todas as cidades, né? Aqui na Baixada Cuiabana, um centro metropolitano. Por isso que eu acho que devia ter aqui, inclusive, a Polícia Civil Metropolitana, né? Guarda Civil Metropolitana, que seja para ajudar no trânsito, para ajudar nas questões do tráfico de droga, né? Pegar traficante de droga e tal. Pessoas que andam no trânsito o tempo todo sem carteira de habilitação, né? O que a gente vê de barbeiragem no trânsito, rapaz, aqui em Cuiabá é uma coisa fenomenal, né? Como dizia o Improta, né? É um fenomenal. O que vê, a gente sabe que o cara não tem carteira de motorista, o cara não tem carteira de motociclista, né? E tá pilotando moto por aí, pra lá e pra cá. Fenomenal. E também, então precisava de mais efetivo policial para pegar esses caras sem carteira de moto, sem habilitação, para estar dirigindo e cometendo tantas barbeiragens no trânsito de Cuiabá. Se nós tivéssemos uma Guarda Civil Metropolitana, viu, prefeito Abílio Brunini? Ajudaria muito o pessoal da CEMOB, ajudaria muito o pessoal da Polícia Militar, ajudaria muito da Polícia Militar de Trânsito, né? Ajudaria muito se nós tivéssemos uma Guarda Civil Metropolitana, tá? Que atuasse fantasticamente, tanto no centro quanto nos bairros, né? Mas o que a gente vê aqui é o cara desrespeitando aqui, ó, quem havia aqui em frente de casa, devia tirar uma placa 40 km por hora, aqui é um bairro habitacional, CPA 3. Os caras passam aqui voando como se eles estivessem lá na pista de autocross, cara. Tanto de moto quanto de carro. Se não é aquele redutor de velocidade que tem em frente do CCI aqui, CCI Marinês, França Wade, rapaz, esses caras saíam voando até lá embaixo.
Passa motoqueiro voando aqui, passa motorista tanto de ônibus quanto de carros comuns, passeios, voando aqui. Eles pensam que é uma pista de autocross, que a pista Novo Mato Grosso é aqui, não lá, onde eles estão construindo, quando estão praticamente pronta, né? Então saibam vocês que o trânsito aqui em Cuiabá é um caos, tá caótico, tá? Tá caótico. Saibam vocês aí de fora. Então não pense que Cuiabá é todo bonzinho, não. Aqui nós temos muitos problemas para resolver e o nosso prefeito aí, às vezes, ele fica devendo, né? E se ele continuar assim, ele vai ser um prefeito de um mandato só. Aviso a Brunini, né? Brunini, se você continuar aí parado e não andar pela cidade, sai do gabinete, fica andando pela cidade para resolver os problemas da cidade. O povo não aguenta mais de ver a cidade suja, a cidade está suja, Cuiabá está suja. Cuiabá está cheia de mato nas calçadas, na beira das avenidas, das ruas, os canteiros. Você tem que resolver esse problema de canteiros. Ou você coloca lá via de bicicleta, ciclismo, né, nos canteiros, cimenta tudo e só deixa aquelas partes que tem as árvores, né, ali, tipo, organizado. Você, cara, é arquiteto, velho. Não é possível que você não tenha um projeto para os canteiros cuiabanos, tanto dos bairros quanto dos centros. Canteiros, né? E as calçadas, cara, calçadas, você vê cada calçada com um buracão desse tamanho. As calçadas não são padronizadas. Vê se você movimenta esses vereadores aí para criar um projeto de lei para padronizar todas as calçadas cuiabanas. Porque as calçadas cuiabanas é um lixo. O idoso tropeça em todas as calçadas, aqui cai na calçada. O idoso não consegue andar. E também o cadeirante, pobre coitado do cadeirante. É uma vergonha as calçadas cuiabanas, né? Padroniza isso, velho. Padroniza, tenha coragem de mexer no que o povo reclama. E também as bocas de lobo abertas. Você cai num buraco desse aí, adeus mamãe, adeus papai. Vê se cuida da cidade, Abílio. E não fica só andando nas avenidas, vai para as ruas transversais. Anda na periferia, carecão. Vai andar, cara, como na época da campanha eleitoral, que o povo escolheu você, Abílio, para ser o prefeito da cidade, porque você andava na rua e conversava com todo mundo. Você parou de fazer isso, velho. Agora você está só fazendo vídeo pro TikTok. Para, cara, vai sair, sai aí do gabinete, pega o seu secretário do dia, aí o secretário de limpeza urbana, Limpurb. Você pega lá o Velatão e sai com ele. Velatão, eu quero isso aqui limpo, eu quero que você manda o pessoal para tirar esse mato aqui dessa calçada, dessa rua, dessa canteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sai com o cara, se você não quer andar, então sai de carro assim e vai mostrando o que você quer que melhoria aí para os bairros da cidade. Porque tá uma vergonha andar em Cuiabá, cara, tá sujo, é lixo espalhado para tudo quanto é canto. E quando é que vocês vão resolver essa situação dos animais nas ruas? Você bota o lixo na rua lá, vem um cachorro de rua e arrebenta todo o lixo, velho. E esparrama o lixo pela rua todinha. Esses gatos que tem por aí. Cada hora você passa numa calçada, tem um gatinho. Um gato lá prenho, ou já pariu bastante gatinhos na calçada. Os gatinhos na calçada. Né? Cachorro sem coleira, você não sabe de onde que vem esse cachorro, o cachorro ataca você vai passando de moto ou de carro, o bicho sai correndo atrás de você. Você vem de moto, o bicho sai correndo atrás de você. Você vem de bicicleta, o bicho sai correndo atrás de você. É uns caramelos. Então, você tem que arrumar essa questão da zoonose em Cuiabá, Bíblia. Resolver essa situação, velho. Criar um cemitério para enterrar lá os pets, cara. O cemitério de pets. O cara que é dono de pet aqui, o cachorro dele morre, o gato dele morre, ele tem onde enterrar. Tem um cemitério que é gratuito para ir lá colocar, fazer uma tumba, sei lá. Cara, organiza, velho, pensa, senta com o secretário de cada pasta, organiza a coisa, porque tá uma bagunça, Bílio. Cuiabá tá uma bagunça. Você foi eleito pelo povo para governar Cuiabá. Para governar Cuiabá, para modificar Cuiabá. Você lembra que você falou que Cuiabá teria aí internet em todo lugar, em todas as praças, internet de grátis? Né? Internet, cara, nas praças. A pessoa senta lá, as praças são arrumadinhas, né? Porque as praças de Cuiabá tá uma vergonha, vexame, Abílio. Eu não tenho coragem de trazer um amigo meu de Nova York, lá, norte-americano, para vir conhecer Cuiabá. Aquele Morro da Luz
Nunca você urbaniza aquilo lá, nunca você torna aquilo lá um centro de referência para turista, chegar lá e perguntar onde tem um balcão lá, aonde está um lugar, sabe, um lugar de informações. Cara, urbaniza aquilo lá, expulsa aqueles caras que estão ali, morador de rua que vem dos quintos dos infernos, porque eles não são de Cuiabá, muita maioria deles não são de Cuiabá, vem dos quintos dos infernos para Cuiabá, usuários de drogas e moradores de rua. Expulsa essa gente daqui, Abílio. Por isso que eu estou falando que seria importante você ter a Guarda Civil Metropolitana para fazer esse trabalho para você, para cuidar também das escolas e dos postos de saúde, da segurança para as crianças na escola, da segurança para as nossas crianças que estão trabalhando nos postos de saúde, as enfermeiras, os técnicos e as pessoas que estão ali ao redor dos médicos para tratar bem as pessoas. Abílio, acorda, Abílio. Você é prefeito. Você não é mais aquele vereador da oposição. Você é prefeito da cidade. Então os cidadãos cuiabanos estão esperando, Abílio, uma administração de excelência da vossa pessoa. Uma administração de excelência. Porque senão, Abílio, você não vai ser reeleito prefeito de Cuiabá, nem eleito para um outro cargo no futuro. Porque o povo está esperando o máximo de você. E não são os 45% ou 38% dos evangélicos que vai reeleger você de novo, não. Que até os evangélicos estão reclamando. A maioria dos meus amigos, quase que a estrondosa maioria dos meus amigos, são todos evangélicos e todo mundo reclamando de você aqui, Abílio. Gente que votou em você, reclamando de você. Que parece que até agora você não acordou para governar, para realmente governar Cuiabá. Cuidado que a gente vê na rua, cara. Porque o povo vota pelo que ele vê. Então tem que ter obras na cidade, tem que ter melhorias na cidade, tem que ter manutenção na cidade, tem que ter um almoxarifado na cidade, que dê material para todo mundo. Contrata mais gente para limpar essa cidade, porque todo mundo que vem aqui, que eu trago aqui, para passear aqui em Cuiabá, fala, cara, Cuiabá é suja, Cuiabá tá um lixo, Cuiabá tá um lixo. A minha cidade, a nossa cidade, a gente tinha que ter um pensamento diferente sobre nossa cidade, cara. Pelo amor de Deus. Faz um trabalho comercial, de propaganda, para fazer esse povo não jogar mais coisa na rua. Porque aqui na avenida, o que se joga de lixo aqui na rua, cachorro morto, gato morto, coisa feia, suja, na rua. Sendo que o lixo ponto é bem baixo. Agora desativaram o lixo ponto aqui, graças a Deus, porque não sei qual foi o idiota do político do passado que colocou um lixo ponto do lado do centro de convivência de idosos. Aqui na Avenida Curió, aqui no CPA3. Quem que foi esse imbecil que teve essa brilhante ideia de prefeito, né? Que teve de Jerico! Ideia de Jerico! De Jerico! Centro de captação de lixo deve ser bem separado, longe. E colocaram do lado de uma CCI, Centro de Convivência de Idosos, e perto aqui num posto de saúde que tem bem aqui pertinho. E onde um monte de gente mora também ao redor, tem que ter casa. Aqui é um bairro habitacional de pessoas que moram aqui, crianças, velhinhos, pessoas normais, moram aqui no CPA3. E essa lagoa encantada que nunca se resolve a política ali. Pelo amor de Deus, vamos parar, Olivão? Para de falar. Senão você vai ter um treco aí, vai ter um ataque cardíaco. Porque quando você pensa que você achou uma pessoa competente para resolver a situação, você descobre que é incompetente também. Não adianta o cara ser da direita e incompetente. O cara tem que ser da direita, eficiente e competente, né? Vamos ler. Vamos lá. Dia 12 de novembro, quarta-feira, priorize o amor. Senhor, por favor. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer... Olha a Bíblia, presta atenção. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. No trabalho pelo reino de Deus, muitos desistem por não se acharem aptos para o chamado. Se você é um desses, por favor, não pense assim. Quando Deus chama, Ele sabe o que está fazendo. Quem convida, paga a conta, diz o ditado. Portanto, faça seu melhor em consonância com a graça de Cristo e Ele o honrará. Era uma vez um rei que achou por bem decidir qual dos 3 filhos herdaria o trono. Assim ele os convocou e disse: saiam agora, levando consigo uma provisão para o dia, devendo retornar ao anoitecer, trazendo a coisa mais valiosa do reino.
Aquele que trouxer a maior relíquia receberá a coroa. Assim saíram os príncipes. O mais velho procurou na capital do reino, deduzindo que uma coisa valiosa só poderia estar lá. O segundo dirigiu-se para os castelos vizinhos, pensando na ajuda de seus amigos. Enquanto isso, o caçula atravessou a cidade e foi ao campo, onde morava um amigo que havia pouco tempo tinha perdido o pai, e agora enfrentava sozinho a dura tarefa de lavrar a terra. Ao final do dia, os irmãos regressaram ao palácio, trazendo resultado de um dia intenso de buscas. O mais velho entregou um cofre de ouro, cravejado de pedras preciosas, pertencente ao mais antigo agiota do reino. O segundo mostrou um pedacinho de renda finíssima, obra de uma princesa das imediações. O caçula era o único que não trouxe nada. O que você encontrou, filho? Indagou o rei ao mais jovem. Nada, meu pai. Na verdade, eu não tive tempo para me ocupar nessa procura. Parei no campo do garoto órfão que preparava a terra para a semeadura e o ajudei no desempenho da tarefa. Assim, acabei perdendo a noção do tempo e por isso estou de mãos vazias. Não, meu filho, declarou o pai. Você trouxe a coisa mais valiosa do meu reino, as marcas de um trabalhador digno e os frutos de um amor desinteressado. Minha coroa e meu reino serão seus. Os demais também deviam ter boas intenções em relação aos necessitados do reino, mas isso não foi sua prioridade. Eles pararam nas boas intenções. Assim será com aqueles que cultivam uma fé sem obras. Fé sem obras, gente. Não adianta você falar que tem fé e não ter relacionamento com o pai da fé, que é Deus, né? O pai, nosso Deus. Ah, eu tenho fé. Mas você não é amigo dele, você não conversa com ele, você não ora, você não fala com ele, você não tem ele como seu primeiro lugar na sua vida, você não prioriza a Deus. Por isso que o primeiro mandamento de Deus é dizer assim, não terás outros deuses diante de mim. Nem você mesmo deve ser Deus acima de Deus, né? Porque tem pessoas que colocam no trono da sua mente, do seu coração, ele próprio. A egolatria. O cara é tão egoísta, é tão ególatra, que ele acha que ele sabe tudo, ele não ouve conselho de ninguém, ele é o bambambam dos bambambãs, entendeu? É ególatra. Por isso que Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Será que você é Deus para si próprio e não tem amizade com Deus, de verdade, com o seu Criador? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela respiração, obrigado pelo ar, pela água, pela comida, pelos amigos, pelos desafios, os problemas que vamos enfrentar nesse dia. Ser conosco, ajuda-nos, fortalece-nos. Os problemas de ontem que ficaram para hoje, a gente tem que resolver. O Senhor soluciona para nós, nos ajuda a solucionar. O Senhor sabe qual do que eu estou falando. E também cada um sabe aí o seu problema, sabe o desafio que tem que enfrentar hoje. Eu peço, Senhor, especialmente pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas, tanto de físico quanto de alma. Ajude o Senhor a se encontrarem contigo e a receber de ti a cura. Agradeço-te por tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os momentos que eu estive andando separado de ti, tanto da minha mente quanto dos meus comportamentos, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a ser diferente disso. Às vezes a ser melhor que isso. Ajuda-me a ser seu amigo de verdade, Senhor. Sempre me cutuca e me faz voltar novamente a nossa amizade forte, íntima, corriqueira e diária. Perdoa, Senhor, perdoa nossa hipocrisia, nosso fingimento, nossas falsidades. Perdoa o que nós falamos com as nossas línguas em respeito à degradação de uma outra pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes, a fazermos tudo que nós pudermos para solucionarmos os nossos problemas. Dá para nós o espírito de bons conselheiros, Dá-nos boas amizades, Senhor, que nós também sejamos ótimos, boníssimos amigos daqueles, todos aqueles que nós queremos bem. Porque, na verdade, nós queremos bem a todo mundo. Queremos que todo mundo se arrependa, reconheça que o Senhor é Deus, que o Senhor é amor e que entregue o coração a Ti. Continua conosco, o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê a chuva serôdia, Senhor, e purifica-nos para que sejamos dignos dela. Pelo Teu Espírito, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, desde já te agradecemos, ó querido Pai. Amém. Amém.
Vamos à lição de hoje, né? A lição dessa semana, nós não fizemos desde o começo, né? Então, nós temos que fazer um apanhado aqui, mais ou menos. É a lição número 7, né? É a lição número 7. É isso. E o tema dessa lição a lição 7 é lealdade suprema, adoração em zona de guerra, né? Que é o que nós estamos estudando agora, né? Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Aí o texto da lição da semana é: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É o conselho de Josué, né, para nós, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, né? E o estudo da lição dessa semana é Josué capítulo 19. Então, se você puder ler aí na sua casa o capítulo 19 de Josué, leia, por favor, né? Lá fala sobre a primeira aliança, né? Porque Deus ordenou a Josué que circuncidasse a segunda geração de israelitas, né? Que é aqueles que iriam tomar posse das cidades, das terras israelitas. E naquele momento específico da conquista de Canaã, ele pediu para que todos se circuncidassem, ou seja, naquela aliança, naquela época, circuncidar é tirar um pedacinho da carne do prepúcio, né? Para fazer com que o pau do homem, né, fique higienizado e tudo mais. E também era um pacto de aliança com Deus, né? De que eles dedicariam todo o corpo, todo o espírito deles a Deus. Então a circuncisão era uma espécie de batismo naquela época do Antigo Testamento, né? Aí eles comemoraram a Páscoa. Teve a comemoração da Páscoa, o significado da Páscoa, o que significa a Páscoa, assim está relatado em Josué 5:10. A Páscoa significa novamente um batismo com Deus, uma nova renovação de aliança, né? E a compreensão de que Deus é o nosso Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se sacrificou por nós, aquele que foi sacrificado por nós, né? Aquele que viveu a vida santa que nós não conseguimos viver, e essa vida santa foi bonificada a nosso favor, né? Josué também no texto aí fala sobre os altares de renovação. Eles fizeram uma renovação, um pacto de renovação, né, com Deus. E hoje, quarta-feira, dia 12, eles falam sobre escrito em pedras. Você lembra que o mandamento de Deus foi escrito em pedras, né? Aqui em Josué capítulo 8, verso 32 a 35, vamos abrir, Josué 8, 32 a 35. Aí. Diz assim, ó. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciões, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei, quer dizer, o livro de Deuteronômio, né? Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então, Josué tinha a preocupação de ensinar tudo que Moisés, né, tinha deixado escrito para que o povo obedecesse as leis, né, os compromissos que eles fizeram com Deus, os pactos que eles fizeram com Deus no passado. Então, qual é o significado dele ter escrito, inclusive refez os mandamentos escritos em pedra, né? Qual é o significado do ato descritos nesses versos e o que ele nos ensina hoje? E aí tem uma resposta sugestiva aqui que diz o seguinte, ó: a leitura pública da lei ensinava o povo a viver pela aliança, princípio válido hoje para a nossa fidelidade às Escrituras. Então é por isso que a gente vai à igreja, ouvir o pastor pregando, lendo a Bíblia, a gente estudando aqui a lição da escola sabatina, a gente estudando diariamente, lendo das coisas antigas, porque a gente renova o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, né?
Então, no Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio 11 e Deuteronômio 27, e no livro de Josué, Josué 8, 30, 31, junto com o Monte Gerizim, era o local onde as bênçãos e as maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mas especificamente o Monte Ebal seria o local das maldições. Lá os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca na presença dos sacerdotes. Josué 8,33. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e o outro grupo ficou em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Gálatas capítulo 3, 13 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por que era necessário escrever uma cópia da aliança em monumento visível a todos? Para que tivesse essa memória, não haveria esquecimento. Deuteronômio 4, 31 e 6, 12 e 8, 11 e 14... Deuteronômio 2 Reis 17, 38 e Salmo 78, 7 diz assim, que nós, seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. É verdade. Uma notícia publicada hoje, daqui a 6 meses já foi esquecida, né? Uma notícia muito importante. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida cotidiana, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso nos faz esquecer muitas vezes aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade. Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crenças e missão. Então, gente, por que a gente vai à igreja toda semana? Né? Para rememorar. Por que não devemos abandonar a congregação como muitos o fazem? Né? Nós temos que ir à congregação, nós temos que adorar a Deus, nós temos que ir à igreja, nós temos que adorar semanalmente, diariamente, a todo instante, né? Por quê? Porque assim a gente não se esquece no dia a dia, não se esquece semanalmente, não se esquece de Deus, não se esquece da aliança e do pacto que fizemos com Deus, da entrega que nós fizemos com Ele, né, a Ele. Porque é tão fácil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem. Somente quando tudo vai bem, né, é fácil esquecer o Senhor, esquecer o nosso pacto, esquecer a aliança que fizemos com Ele, né? Isso é muito fácil. Então é por isso que é necessário a gente ir à igreja, é necessário a gente adorar todo dia, é necessário fazer oração pela manhã, fazer oração ao meio-dia, fazer oração à noite antes de dormir. É necessário essa comunhão permanente, né, intrínseca, essa amizade, né? Tudo isso nós temos que fazer. Tem uma notícia que surgiu aqui, ó. O novo projeto de Paulo Guedes já fez a alegria de mais de 10 mil residentes no Brasil. A plataforma promete uma renda garantida de R$ 21.360 por semana com investimentos mínimos. Isso é realmente verdade? É verdade. Quem entrou na plataforma do Paulo Guedes está se dando bem, né? Então, gente, isso aqui quem que está falando isso aqui é o Estadão, tá? É o Estadão que está falando isso aqui. Tá? É o jornal Estado, São Paulo. Então, Paulo Guedes realmente é uma fera da economia, tanto é que na época que ele foi ministro da Fazenda, o Brasil pagou todas as suas contas, suas dívidas, ainda entregou para o próximo governo, no caso Lula, né, que está hoje, com superávit, né? Todas as empresas do Brasil estavam com superávit. Por quê? Estava cobrando, né, e não devendo. Aí esse governo aqui, que nós temos uma incompetência generalizada em todas as pessoas que eles botaram na administração pública, nas autarquias nacionais, tudo tá, até o Correio, né? O Correio diz que está falindo, faliu o Correio. Na verdade, eles roubaram o máximo que eles puderam, eles não investiram. Na verdade, eles roubaram, acharam meio de roubar. Botou só gente ladrão, no segundo, terceiro, quarto escalão do governo, para roubar as estatais brasileiras, né? Na época do Paulo Guedes, não. Na época do Paulo Guedes, todas as empresas estavam dando lucro, né? A administração estava só gente competente ali, né? Fazendo a coisa render
dinheiro aparecia no Brasil. Eu vendia 3, 4 carros de coco todo dia. Hoje, se eu consigo vender um, é no maior sacrifício, né? 3, 4 carros de coco, eu vendia cerca de 50, 60 cocos por dia, água de coco, né? Hoje eu só consigo vender 11, 12 cocos por dia, é um milagre, porque eu consegui. Então você vê a diferença de um governo para outro, né? Competência governamentista. Administração pública, gente. Bom, a gente vai parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do Conectados hoje. Poucas notícias, né? É porque a gente não arrumou ainda negócio aqui de notícias notícias do dia, mas a gente vai voltar logo logo. Eu quero trazer um menino aqui, um técnico aqui que vai ajeitar essa questão aqui das notícias do dia, para todos os dias, tá? Bom, acompanhe aí as notícias, mas sobre a COP30, né, que é o principal assunto, né, dessa semana, ou até depois da manhã, até o final de semana, é o principal assunto. Vocês saibam que é uma farsa, um embuste, tá? Uma mentira danada. E eu conto com a sua colaboração aqui, né? Colabore conosco. Aqui está o nosso QR Code, aqui, ó, nosso QR Code. Mande aí a sua ajuda, tá? Para o Conectados 7. Para que a gente preste cada vez mais notícias de qualidade para você aqui no Notícias do Dia. Hoje, dia 12 de novembro de 2025. Tchau, tchau. Deus abençoe, tchau. Até o próximo Conectados 7 News. Bye.